Ó, comecei a gravar então. Beleza? Vou aumentar um pouquinho agora. Ficou melhor? Mais um pouco. Sim. Bom? Então, vai lá, Gui. Pessoal, boa noite, então, né, novamente a todos. Então, nós vamos dar início hoje ao nosso estudo, né, por ocasião do mês da Bíblia, o estudo do livro de Josué. Então, primeiramente, né, eu quero fazer uma pequena introdução sobre o livro de Josué e também uma introdução a respeito de como que foi desenvolvido esse estudo, né? Que esse estudo, ele foi essa cartilha, né, que nós estamos utilizando, esses roteiros para os círculos bíblicos, eles foram desenvolvidos pelo grupo do CEBI aqui da nossa diocese, da Diocese de Berlândia. Sendo que neste ano de 2000, no ano passado, né, o ano de 2021, o grupo do CEBI de Berlândia, ele completou 40 anos de existência, né? Que ele foi um grupo que foi fundado lá há 40 anos, e o CEBI, para quem não conhece, é o Centro de Estudos Bíblicos. Então, ele desenvolve uma leitura, né, que não é uma leitura fundamentalista, como nós falamos a respeito da Bíblia, mas é uma leitura que a gente realmente estuda a origem desse texto, a época em que ele foi escrito, o porquê, né, e a gente aprofunda realmente no texto. Sendo que o livro de Josué, que é o livro que nós vamos estudar, que é o livro que foi escolhido pela CNBB. Então, o livro de Josué, ele é o último passo de uma longa estrada que foi perseguindo um sonho, uma promessa que foi feita para Abraão, há milhares de anos antes. Então, é uma história que já vem sendo construída já há muito tempo, e ela se conclui no livro de Josué. Então, a experiência essa é uma história de escravidão, opressão no Egito, mas também da presença de Javé, libertador. E o nome de Josué significa justamente isso, que Javé salva. Então, o livro ele descreve a passagem libertadora pelo Mar Vermelho, a celebração da aliança no deserto, e, por fim, a chegada no barranco do Rio Jordão, avistando do outro lado a terra prometida, que é a terra de Canaã. Então, esse é o último passo que não poderia dar errado. Então, ele sabia que não poderia ser também cada um por si. E sim, ninguém larga a mão de ninguém. Ou vão todos, ou não vai ninguém. Eles sabiam que precisavam contar com os demais, marginalizados da terra, do sem terra, né, do território de Canaã, para concretizar essa promessa que havia sido feita por Javé. Então, essa formação do povo de Israel é uma informação que ela é feita de um povo que foi explorado, um povo empobrecido, e um povo que foge disso. Eles fogem disso e eles se refugiam. Então eram refugiados, camponeses, povo que foi escravizado no Egito. Então eles formam assentamentos, fugindo dessas cidades-estados, que eram onde era centralizado o poder, para eles formarem esses assentamentos em defesa da vida. Então, uma partilha da terra, uma festa comunitária. Então, como eu disse, ninguém fica para trás. Todos, ou vão todos, ou não vai ninguém. Que eu acredito que é uma grande missão desse livro para a gente trazer para a nossa vida. Então, e a garantia dessa terra, né, essa promessa de Deus, ela tem como que eu posso dizer? Ela tem uma condição. Aí eles vão conquistar essa terra desde que eles sejam fiéis ao povo, ao Deus, desculpa, a Javé. Então, acredito que seja isso, né, o que o livro vai tratar, sobre essa posse e essa ocupação da terra, e sobre essas condições, né, que é desde que eles sejam fiéis a Javé. Então, nós vamos ver isso aí durante o nosso estudo, certo? Se alguém mais que já participou, né, do primeiro encontro quiser fazer alguma outra ponderação, pode ficar à vontade. Marina, Suzana. Não, tu falou tudo, Gui. Tudinho, porque Ótima introdução. A introdução é o povo que já veio, né? Já veio há milhares de anos, e quando eles estão chegando, continua sendo difícil, né?
Mas eles sabem que tem que ir todo mundo junto, que não pode largar a mão. É uma característica que a gente vê nesse livro. Isso aí. Eu vou fazer só uma pequena leitura antes da gente começar o primeiro encontro em si, que são dos últimos parágrafos da nossa introdução, né, da nossa cartilha. Então, no livro de Josué, vê-se o agir de Deus como dom e o agir humano como conquista, de Zildo Bongás. Uma certeza que deve sempre nos orientar na perspectiva de nossa existência. Vale relembrar, Javé e os ídolos representam dois sistemas sociais em conflito, ontem e hoje. Javé é o Deus dos oprimidos, que liberta, garante a terra, gera vida. Os deuses dos opressores legitimam um projeto tributário dos governantes que escraviza, gera maldição e morte. A terra só é livre quando se tem acesso a ela. Partilhar a terra é ato revolucionário e tem o aval de Deus, diz Dietrich, mas para que se expurgue a praga do latifundiário. Segundo Hildo Bongás, só reinará a justiça que promove a paz quando se implantar uma reforma agrária, popular, justa e digna. A terra partilhada é dom de Javé, herança que não pode ser negociada como mercadoria. O livro de Josué jamais deve ser buscado para legitimar guerras de conquista, genocídios, escravização de grupos étnicos e suas culturas. Buscar sim o respeito à diversidade, às diferenças, rejeitando o pensamento hegemônico, a centralização, a imposição. Acolher o diferente nas mulheres, crianças, idosos, sem terra, empobrecidos, grupos marginalizados, LGBTQIAPN+, populações periféricas, indígenas, grupos afro, inserir-se em suas lutas por seus direitos, como fizeram Raabe, que nós vamos ver, e os Gabonitas. É o que nos sugere o estudo do livro de Josué. Além disso, incentivar a resistência, estimular a autoestima nos grupos de convívio e atuação, como afirma Hildo Bongás. Como dom de Deus, a luta pela terra é justa e necessária, pois a terra é uma dádiva, porém precisa ser conquistada. Faz-se premente o cuidado com a terra adoecida e a participação ferrenha nas lutas ecológicas. Hoje, as muralhas a serem derrubadas são as cercas dos latifundiários, os sistemas que geram a violência institucional, jurídica, midiática, política, religiosa, policial. A luta, amém, axé rei, axé, shalom. Então, apenas uma última ponderação. Nós não vamos fazer, né, uma leitura fundamentalista desse livro, até mesmo porque esse é um livro que, como se diz, né, no ditado, se espremer, ele sangra. É um livro que é cheio de massacre, que ele tem muitas mortes. Então, por isso que não é possível nós fazermos uma leitura fundamentalista. Nós vamos fazer essa leitura contextualizando tudo o que acontece. É muito importante que isso fique claro para todos nós. Certo? Vamos então lá começar, né, o nosso encontro em si, o primeiro encontro, sendo que o tema do nosso encontro é terra, dom de Deus e conquista do povo. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos fazer, então, a leitura, né, desse canto do livro de Josué, que é uma paródia. Eu não sei cantar. Se alguém souber cantar e se sentir à vontade. Mas vamos fazer, então, a leitura, primeiramente, né, dessa paródia, que é a paródia do Canto dos Mártires da Terra, do Zé Vicente. Você faz pra gente, Marina? A leitura do canto faz. Isso. Tema da estrofe. No Brasil, desde sempre se luta por terra. Ao nascer,
Já a luta por terra chegou ao Brasil. Índios, negros, engenhos dos brancos, quilombos aos mil. Hoje em dia, a reforma agrária é a grande bandeira. MST, CPT são as siglas da fé verdadeira. Conquistar sua terra é o sonho dos pobres sem chão. Josué é o livro da Bíblia que aborda a questão. Mas, por trás das palavras, olhar é o caminho mais perto. E o lado avesso buscar é o mais certo. É o lado que leva à libertação. Isso aí. Pessoal, então, eu e a Suzana, nós vamos conduzir o nosso encontro de hoje, certo? Mais Sendo... erguido que eu. Não, de forma alguma, os dois juntos. Sendo que, então, a Suzana vai ser aí a nossa primeira animadora, eu vou ser o segundo animador. Certo. Então, Suzana pode ficar à Então, vontade. a primeira coisa que eu queria é que o Gabriel colocasse a foto do primeiro encontro. Aqui tem uma foto aí, ó, assim. E essa foto, ela diz, tem muita coisa, né? Que eu queria que todo mundo observasse aí, porque nessa foto fala muito sobre esse nosso encontro, sobre a Terra, né? Então, eu queria que alguém falasse o que está vendo aí de diferente, né? Que é um desenho só. Marininha, o que você está vendo aí, Marina? Gabriela, me salve. É uma imagem que ela é carregada de simbolismos, né? Eu e o Então, Reginaldo, a gente está analisando aqui, para depois falar. Então tá bom, analise. Observando aqui. Tatiane também, se quiser escrever no chat, pode escrever que a gente lê. Para mim, quando eu vejo essas casinhas todas juntas, faz lembrar um pouco da periferia, né, que a gente tem na nossa cidade. Essas pessoas que estão aí também acima, não sei, parece que está dançando. Essa mulher mais à frente, sentada em cima da árvore cortada, como se fosse tipo, um lugar que teve que conquistar, né? Já que a gente vai falar sobre conquista também. Parece que ela está assim, porque tem uns pássaros, né? Uhum. Parece que ela quer alcançar alguma coisa, né? Eu penso nisso, parece que os pés descalços, tem peixe, né, gente? Uhum. Acho que tem uma coisa também na árvore, né? Que a árvore, ela tá cortada, mas a árvore, ela Mas tá tem um cortada e galho, dela surge um broto, né? tem um galho, a esperança, tá? Assim, Sim. Parece a esperança, né? Eu vejo assim, eu vejo que é uma pessoa que está com esperança. E quem que é essa mulher, será, também, né? Ai, Vamos isso. ficar com essa pergunta. Que é uma coisa também que a gente... A presença feminina na Bíblia, né? Quem será que é essa mulher? Por que será que ela que já está aí na nossa imagem da primeira capa do encontro? Qual que será que é a importância dela para esse povo? Para essa conquista da terra? Cenas dos próximos capítulos. É porque durante o livro a gente vai ver que a mulher é muito importante Ela é na Bíblia, importante, é né? uma chave muito importante para a gente compreender essa conquista que Embora o povo muitas faz sempre. pessoas digam que não, a mulher sempre foi muito importante para a humanidade, né? Analisando a imagem, eu fico pensando que a mulher e as pessoas ali atrás dela, e tem várias pessoinhas ali, ó, em cima. Entre o braço e as casinhas, tem várias pessoinhas. Elas estão louvando, né, parece a Deus, por essa terra, e aí eu vejo os peixes aqui embaixo do pé dela. Então essa terra que é fruto do trabalho, mas também
que dá alimento, né, que sustenta, que é a moradia deles, né? Eu fico pensando isso. E o vento aqui em cima, com esses pássaros, traz uma coisa boa, a gente nesse calorão de Uberlândia, né? Pelo amor de Deus, ou como um vento é tão bom, um vento fresquinho. Eu vejo esse primeiro encontro aqui como uma esperança assim, de terra, que terra não é, a terra é a vida, né? O livro de Josué não quer dizer só a terra, é o que sai da terra para você viver. Então, tem gente que quer ter muita terra e não vai precisar de tanta terra para sobreviver, você precisa de pouca coisa, né? E é isso que eu vejo aqui, é uma esperança, que muitos têm muito, né? Quer dizer, poucos têm muito e, e muitos têm, e poucos têm demais, né? A gente vê que o Brasil, hoje em dia, a gente vê isso. E naquela época também. Se a gente lê a Bíblia, não foi fácil conquistar a terra prometida, né? Teve muita guerra, muitos anos passaram, e teve que ter muita união. Então, é isso que a gente vai começar a estudar. Mas Ó, alguém? o Reginaldo aqui comigo, ó, lembrou de um aspecto importante sobre a terra, né? Né, Reginaldo? Fala aí, Reginaldo. A gente veio do pó e vai voltar para a terra, né? Esse aspecto que nós também somos terra, né? Nós também participamos dessa unidade, né? Que somos fruto também dessa terra, né? Então, e dela precisamos para sobreviver, né? Então, nós também somos essa terra, né? Que a gente precisa, que a gente trabalha, que a gente mora, que a gente se alimenta dela, né? Dos seus frutos, enfim. Pensando nisso, Gabriel, me vem assim, a gente também tem que cuidar da poluição, que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, né? Porque a gente está fazendo, que o homem está fazendo com a terra é uma coisa assim que precisa, as novas gerações precisam realmente fazer alguma coisa, não é só falar, não é só dizer, né? A gente precisa fazer alguma coisa, usar menos, né? Plástico, essas coisas que a gente vê que a gente está fazendo mal. Então, a gente tem que ter consciência, né? Sim, e é até uma coisa, né, Suzana, que vai ser tratado, né, aí mais para frente, que o povo, né, o povo de Israel, eles fazem uma promessa para Javé, que quando eles receberem essa terra, eles vão tratar essa terra com lealdade e com fidelidade. Então, é fazer um bom uso da terra, né, realmente. E nós vamos ver aí daqui a pouco, né, como que essa terra está sendo utilizada. A gente vai fazer essa reflexão no nosso encontro de hoje. As outras pessoas, a Carol, a Lucia, a Glorinha, Maria de Lourdes. Alguém quer falar mais alguma coisa? O nosso estudo, gente, ele é feito muito dessa forma, tá? A gente faz o estudo todos juntos, então não tem um falar errado, né? A gente vai aprender todos juntos aqui. Igual tem gente que já até participou desse primeiro encontro, né? A gente está participando de novo, e cada vez que a gente faz a leitura, a gente tem uma nova visão e a gente aborda, a gente consegue visualizar uma outra coisa que a gente não viu. Então, a gente vai aprender hoje aqui juntos, todo mundo. Então, é muito importante a participação de todo mundo, né? Para a gente aprender mais ainda. Carol, Glorinha, então, a Lucy, podemos prosseguir ou vocês querem falar alguma coisa? Pode prosseguir. Tudo bem, então. Não, peraí que a Carol levantou a mão, ó. Carol, você levantou a mão, você quer falar? A Carol que falou Eu agora. apertei errado. Ah, Apertei apertou errado. errado. Foi isso, então. Perdão. Foi ela que falou. Bom, então eu vou ler aqui, tá? Sejam todos bem-vindos a esse encontro que dará início
aos círculos bíblicos sobre o livro de Josué. O nome Josué significa Javé liberta, o Guilherme já tinha dito isso, né? E o livro representa um projeto que liberta a terra, acumulada nas mãos dos poderosos, e a reparte com o povo de Deus, fazendo justiça às pessoas que foram exploradas e empobrecidas. Iniciando, vamos cantar a estrofe do canto do livro de Josué, que está aqui em cima. A gente, ao invés de repetir, a gente podia pôr aquela música, né, Guilherme? A gente fez a leitura, né, A gente já fez a leitura, já, do canto. desses, ó, A Marina leu, né? Isso. Fala susto, não fala embora. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. A gente já iniciou o nosso encontro, tá? Mas não tem problema, quem chegou agora. A gente está fazendo uma reflexão, então, sobre o livro de Josué, certo? Nós vamos, então, agora, visualizar algumas imagens. E nós vamos ver, através dessas imagens, o que elas nos dizem a respeito da Terra hoje, né? Da nossa convivência fraterna, da formação da nossa sociedade. O que será que essas imagens elas têm a ver, né, com o livro de Josué? O que será que está relacionado? Então, nós vemos aí, né, a imagem, né, de escolas precarizadas, né? Então, eu quero incitar a vocês o seguinte sentimento. O que a gente sente diante desse cenário? O que a gente vê e qual que é o sentimento que desperta em cada um? Ver aí a saúde, né, tão precarizada, tantas pessoas que não têm acesso a essa saúde, né, pessoas que vão em busca, né, de um atendimento e muitas vezes eles encontram essa situação de serem atendidos em corredores, longas filas de espera, a nossa realidade da nossa cidade em si também, né? Que a gente viu aí recentemente uma mãe que deu à luz na sala de espera de uma unidade de atendimento integrado, né, de uma UAI. Na nossa próxima imagem aí que nós vemos, né, os refugiados, né? Quantas vezes que nós saímos no centro da nossa cidade, nos bairros também, na nossa periferia, e nós encontramos as pessoas com uma plaquinha dessas. Não sei se por centro, não, tá? Tá, gente? Tá na cidade. Crianças, né? Não só no centro, né? Na periferia também. A precarização também, né? Tantas pessoas com fome, quilombolas que perdem direito às suas terras, indígenas, a nossa Amazônia, não só a Amazônia também, né? Tanto os biomas brasileiros que a gente está perdendo. Cerrado, aqui pertinho. Não é uma realidade longe, né, Suzana? É uma realidade que está aqui presente no nosso cotidiano. A escravização, né? Quando as pessoas que vivem em situações análogas à escravidão. Então, são várias realidades, né? Que mostram para a gente essa situação também da Terra. Como que está sendo esse cuidado da Terra? Né? Nós vemos essas imagens do desmatamento, de assentamentos, pessoas que vivem, né, nessas situações. Nós vamos ler um relato no nosso encontro de hoje. E, por exemplo, na PJMP, a gente fala muito sobre isso também, que a nossa pastoral é uma pastoral da juventude do meio popular. E o meio popular, a periferia, não é só uma questão de territorial, é também uma questão social, é uma questão existencial, né?
Então, aqui a gente traz também, né, a população LGBTQIA+. Como que será que é a vida dessas pessoas? E eu acredito que principalmente dentro dessa sigla, as pessoas trans, como que elas são acolhidas na nossa sociedade? Como nós tratamos essas pessoas? Como nós realizamos esse acolhimento? Qual é o local que essas pessoas ocupam na sociedade? Onde que elas estão? Qual é o trabalho que essas pessoas desempenham? Elas encontram oportunidades na nossa sociedade? A questão da fome, né, também no Brasil. Quanto que a fome tem crescido? Né, nós vemos aí, né, que com uma estatística que 4 em cada 10 famílias da região Nordeste vivem com insegurança alimentar, moderada ou grave. Nós temos acesso à alimentação, acredito que todos aqui, né? Mas será que o nosso vizinho, a pessoa que está ao nosso lado, que nós cruzamos com ela na rua, será que essa pessoa tem acesso à quantidade de refeições que é necessária no dia a dia? Tem mais imagens, amigo? Olha pra gente. Não? Certo. Então, são essas imagens, né, que a gente quer trazer, eu e a Suzana, para vocês, e a gente quer deixar essa pergunta para vocês. Qual é o sentimento que fica para vocês ao ver essa imagem, com essas inquietações, né, que a gente provoca? E o que que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Ó, nós queremos ouvir. E Gabriel, para de comer. Menino, treino que tá muito bom. Vou falando não, eu tô escutando, tô concordando com ele. Assim você não vai falar de boca cheia, né, Gabriel? Vamos lá, vamos continuar. Bora. Bom, a pergunta é: como você se sente diante desse cenário? Alguém quer falar? É uma pergunta muito desafiadora, né, Guilherme, diante desse cenário, né? Quando a gente tem aqui, no título do primeiro encontro, Terra, Dom de Deus e Conquista do Povo, a partir do momento que Deus deu essa terra para nós como um dom, eu acredito que um dom para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, né? E a gente se depara, né, com essas questões sociais de desigualdade gerada justamente pela má distribuição dessa terra, né? Como você disse, se você pegar o livro de Josué, ele sai o sangue, né? Porque foi uma conquista, não foi uma conquista fácil, né? E não sei quem foi que falou lá no início também, que a gente, trazendo para os dias de hoje, se você for perceber, a gente está na mesma luta, né? Pela terra, pela igualdade, né? Em busca de melhores condições. E aí, quando você pergunta assim, o que a gente pode fazer? A gente se sente, assim, um pouco impotente, né? Impotente não sabe assim, eu posso resolver? Aí a gente sempre quer olhar o macro, né? Mas se a gente olhar para o nosso vizinho, né? Aquele que está próximo da gente, procurar aquela ajuda, né? Um olhar mais humano, né? Você colocou os refugiados. Quantas pessoas criticam os refugiados, que eles vêm, não querem trabalhar, não querem, né? Então, existe toda uma leitura em volta dessas desigualdades sociais que a gente vivencia ao longo dos anos, né? Não é só de agora. Quando Josué entrou, né, na Terra Prometida, e que você falou que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que eu falo assim, eu estarei contigo, independente de qualquer coisa, né? E hoje, o que a gente vê? Falsas promessas, falsas ilusões, né, que levam a população a crer que vai melhorar, né? Nós temos hoje
aqui em Uberlândia, a gente já deu o exemplo, no nosso encontro, nós temos o assentamento do Glória, né? Nós temos assentamentos ali no Dom, né? Que as pessoas vão sobrevivendo e vão desmistificando essa questão que as pessoas vão ocupar a terra só para vender depois, né? Mas quando você fala assim, que eu falo que a gente pode fazer, é a nossa luta diária, de estar tentando esclarecimentos, né? Tentando ter uma outra visão e tentando lutar junto com esse pessoal, né? Que está mais nessa faixa maior de desigualdade, principalmente que eu acho quando tem fome. Quando passa-se a ter fome, eu acho que aí chegou no limite do limite. E a gente está vendo aqui que nós voltamos de novo a um patamar de fome muito grande no Brasil, né? E quando Deus dá essa terra para nós, de conquista do povo, então é nossa, né? É do povo, não é de alguns, não são de poucos concentrados, né? Na mão de poucos. Então, essa pergunta sua fica assim, um pouco desafiadora diante daquilo que a gente vivencia. Eu concordo com a Lucy, e eu fico pensando assim, as pessoas que não têm o conhecimento, né, do porquê essas pessoas estão lá em assentamento, não deveria atrapalhar. E muitas das vezes mais atrapalha do que vai lá conhecer a causa, né? Então, eu acho que uma das coisas é poder conversar mais sobre, levar mais conhecimento, ver a realidade, né, real mesmo, ver um pleonasmo, mas tem gente que não quer ver. Então, eu vejo que isso a gente tem que estar lutando, né? Porque se até mesmo o Estado fala que a gente tem que ter o acesso à garantia de moradia, de educação, de saúde, e mesmo que tenha, que não é tipo de qualidade total, assim, né? Fora que tem pessoas que não são consideradas como cidadãs, porque não tem o registro, mas que a gente possa poder trazer de alguma forma essa garantia, né? Então, as informações, as pessoas que estão querendo atrapalhar a gente, não é assim que funciona, né? Tentar explicar. E os projetos que tem dentro e fora da igreja, com os movimentos solidários que existem, a gente poder contribuir sempre que a gente pode, né? Eu vejo assim também. Porque não adianta a gente também só sentir culpado, tipo assim, individual. A gente tem que ver igual no Josué, a gente tem que fazer o coletivo, porque nós somos irmãos, né? Não é só um ou só outra responsabilidade também. Então, eu vejo dessa forma também. E ao ver as imagens, assim, para mim é muito triste, desumano. E é isso, né? A gente tem aí, para nós, a terra, e a gente está estragando ela, a gente não está sabendo acolher a todos, usufruir para todos. Por que a gente produz tantos alimentos, mas aqui no Brasil tem gente passando fome? Porque a gente está mais preocupado em vender alimentos e não está preocupado com as pessoas que estão passando fome, né? Então, fica aí, eu fico muito pessimista, porque falar o Brasil é o celeiro do mundo, de fato. Mas tem muita gente passando fome, né? A gente voltou para o mapa da fome. Então, é uma coisa a se pensar. Mas alguém vai falar algo, gente? Eu queria perguntar se ninguém quer falar mais alguma coisa. Essas imagens que foram mostradas, a gente vê no dia a dia, é forte, no dia, as rurais, com gente sendo internada, ali no hospital, tem gente no corredor, eu tive muitas pessoas no semáforo pedindo. Alguma coisa tem que ser feita, pelo menos tem que ter a nossa consciência e passar adiante, né? A gente precisa mais do que ter consciência e passar para nossos filhos, para as pessoas que a gente convive, e a gente precisa de resolver essa situação que só se agrava. A gente só vê a situação se agravando.
Cada um. Entra governo, sai governo, e as coisas estão ficando pior. Acredito que a gente pode, então, prosseguir, né? A gente ainda vai ter bastante coisa aí para a gente refletir e discutir ainda. Vamos proclamar agora o Salmo 78, que faz a memória da história do povo de Deus e dos antepassados, e mostra a importância da memória histórica. Povo sem memória é como uma árvore sem raiz, não aguenta vento forte e tomba. E a oração desse salmo nos ajude a não cometermos os mesmos erros do passado, causadores de sofrimento e morte. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. Vamos fazer. Carol, você pode fazer para a gente onde que está lado 1? Eu tô dirigindo aqui agora, é porque eu tô indo pra faculdade, aí eu não vou conseguir Ah, ouvir. não, sem problema. Ah, então sem problema. Eu tô ouvindo aqui. Tudo bem. Luci, você lê então para a gente onde está lado 1, e aí a Glorinha pode ler onde está lado 2? Posso. Tudo bem, então. Aí, onde está todos, você lê, Suzana, e a gente acompanha, que eu acredito que se todo mundo ligar o microfone, a gente não vai conseguir escutar ninguém. Fica ruim. Pode começar, então? Pode sim. Lá do povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura. Os louvores de Javé, seu poder e as maravilhas que realizou. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. Porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse, os filhos que iriam nascer. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. Que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. Para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Seja forte e tenha coragem. Javé, seu Deus, está com você. Agora é a experiência, né? Isso. Nós vamos agora, então, escutar uma história, né? Uma história real. Gabriel, não quer ler pra gente, não, Gabriel? Isso. Divide aí, amigo, entre você e o Reginaldo, se ele quiser. Pode ser, Reginaldo. Não! Reginaldo tá jogando a bola só pra mim, olha bem. Ah, meu Deus, vamos ver. Posso começar, então? Pode. Então, conhecendo uma experiência de vida. Lourival e a luta pela terra. Lourival Soares da Silva, conhecido por Louro, de 73 anos, casado com Dona Bete, pai de 3 filhos, há 8 anos, está assentado em um lote no assentamento Rio das Pedras, município de Uberlândia.
Mora numa casa simples, cheia de boas energias, cercada de muitas plantações e muitos animais. E alguns animais. Louro, né? Louro começou a sua atuação em favor dos trabalhadores sem terra, a partir de sua atuação nas comunidades eclesiais de base e na pastoral social da Igreja Católica, em Ituiutaba, nos anos 80. Ele participou de várias ocupações de terra como apoiador, animador, mediador de conflitos e algumas vezes como poceiro. Para ele, a ocupação mais importante de que participou foi na fazenda Partira, no município de Iturama, em 1984, porque foi uma ocupação realizada pelo povo, sem a atuação das lideranças reconhecidas dos movimentos sociais e pastorais da igreja. Ele diz que, quando o povo toma consciência de sua situação de fome, de falta de trabalho, de terra para morar e plantar, o povo se une e procura buscar a solução por sua própria iniciativa. Para Lourival, o povo não precisa ser guiado. Diz que o mais marcante foi entender que o povo, quando quer, faz. Esse povo precisa de apoio. A confiança nos companheiros e a fé é o mais importante que as instituições. O povo por si só se organiza. Louro disse ainda que, em 2002, me arrependi de não ter parado para refletir, pois no início do movimento até a ocupação da terra, havia uma unidade às pessoas. Companheiros falavam nos nossos objetivos, nossa terra sem cercas. Depois da posse da terra, já se falava em minha terra, meu lote cercado. Foram adotando um modelo competitivo. Eu tenho certeza de que a terra tem que ser liberada, porque o povo necessita da terra. O povo passa fome por falta da terra. O povo desencadeou-se. É isso mesmo? Não, desencabiu-se. Quem desencabiciou? Desencabiciou. Oh, meu Deus do céu, palavra difícil. Por falta da terra. Porque ela é a única fonte de comida. E o povo só vive se comer. Nós vemos aí, então, né, a história de uma pessoa que ela participou, né, Louro, de várias ocupações. Então, nós vamos conversar agora um pouco sobre essa experiência de vida, a partir de algumas perguntas abaixo. Então, vamos fazer uma pergunta por vez, né, e a gente vai refletindo sobre essas perguntas. O que nós consideramos mais importante nessa experiência de vida que nos foi relatada? Peraí, como que é? Vai ler todas e depois responder ou vai uma por uma? Não, vamos uma por uma. Uma por uma? Tá. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi da parte que ele fala que depois que eles conseguiram, né, assim, ocuparam o espaço e demais, aí as pessoas começaram a delimitar que aqui é meu espaço, continuar na mesma dinâmica, porque eles estavam lutando por uma coisa que todos iriam receber, mas aí depois de conquistar, tiveram essa dinâmica de dividir, né, assim, que não é errado dividir, mas o negócio é, tipo, aqui é meu, pronto, acabou, não invada, vamos dizer assim. Nossa, eu posso estar sendo muito errado, isso é gravado. Mas, enfim, porque, assim, eu acho que é importante cada um ter seu espaço, mas quando ele fala desse momento, tipo, parece que deixou de ser companheiro, sabe? Aí ele falou, a gente agora é competitivo. Então, esse é o meu lote, esse é não sei o quê. Enquanto eles estavam lutando juntos e poderia permanecer juntos, né? Tendo a vizinhança, tendo essa convivência comunitária, né? De estar em comunhão. Né? Claro, com as suas individualidades, mas não dessa forma tão demarcada. Acho que essa é a palavra. Assim. Então, isso me chamou muita atenção também. O que me chamou a atenção foi antes disso, Marina. Essa parte que diz assim, ó, o mais marcante, o povo quando quer faz.
Essa é a parte que mais me chama a atenção. O povo precisa de apoio, precisa de confiança, né? Mas o povo faz. A união faz a força. Já ouviram isso? O que mais me chama a atenção também é isso, é justamente essa parte, né? Que o povo, por si só, ele se organiza e ele batalha pela conquista, né? Daquilo que é necessário para ele sobreviver. Como o próprio o texto diz, né? Que da terra, ela gera a vida, ela gera o alimento. E porque a terra ela é fonte de comida, o povo só vive se comer. Mas é realmente muito triste isso que a Marina também traz, né? De que o povo ele se junta para conquistar, mas que depois de conquistado, vira uma competição, né? Isso é triste, realmente. E aí me lembra essa parte que ele fala assim, que o povo não precisa ser guiado, né? Eu entendo o que ele quis dizer em relação, tipo assim, a gente está na mesma situação, a gente vai se unir, a gente vai conseguir. Mas aí quando a gente deixa de ter uma pessoa que guia, tipo, mostrando os propósitos, por que que a gente está junto? Para não ter justamente essa competitividade, para a gente continuar alimentando a comunhão. Então, tipo, não ter essa, isso aqui é meu, pronto, acabou, sabe? Então, eu acho que seria uma coisa assim boa de às vezes trabalhar, né? Cada um na sua individualidade, que eu entendo, mas também lembrando dos motivos de terem chegado onde que estão. Por que que cada um teve aquele pedaço, né? E continuar sendo irmãos, confraternizar. Eu fico pensando na atuação de Deus nessa história que a gente escutou, né? Então, como Deus agiu ali, né? Primeiro, o povo, o Lorival falou, assim como o Gui falou também, e a Suzana, né? Se o povo se organizar, dá tudo certo. É isso, né? Então, o povo se organizou, foi lá, buscou, foi atrás, e deu tudo certo, né? E Deus suscitou essa organização, né? Teve uma ação divina ali de não perca da fé, né? Porque quando a gente está numa situação assim, às vezes de fome, sem moradia, sem um lugar para estar, né, a gente fica abalado, e aí o Lorival tem certeza que se apegou com Deus, né? O relato falou que ele participou, né, das pastorais, das comunidades eclesiais de base, então aí a gente se apega com Deus e Deus vai suscitando, né? Então Deus suscitou essa organização, só que aí, né, entrando Deus, né, ajeitou todas as coisas, eles ganharam essa terra prometida, né, na vida deles. Só que depois, essa que era uma dádiva, que é uma dádiva, por conta dessa questão de competição, né, se tornou algo que não é dádiva mais, né, é algo que se desviou do seu caminho, né. Então, essa terra que era motivo de graça, por conta da união, né, da comunhão que a Marina também trouxe, agora é motivo de competição, igual ele falou, né? E se há competição, há também discórdia, né? Há também conflito, enfim. Acho que a gente tem que aprender porque eu fico pensando, se a gente também fizesse parte, será que a gente também não queria trocar a nossa parte? Fico muito pensando nisso, né? Então, às vezes, a gente tem que aprender a nos desarmar, não sei se essa é a palavra certa, tipo, aprender, reaprender a viver em comunhão, assim, sabe? Tipo, eu não sei explicar, mas eu fico pensando muito nisso. Ser humano é muito. Tá cortando você, Suzana. A internet deve estar. Para mim também a Suzana travou aqui. Vou ficar Tá oscilando, Suzana. Aí uma hora estabiliza, vamos ver. Não, mas ainda não. Alguém mais, pessoal, quer comentar? Enquanto Suzana vai voltando aqui pra gente. Ainda tá travando.
Eu tenho a sensação também, tipo assim, que a gente só conheceu esse modelo, né, no tempo que a gente vive, né? E aí, quando a gente conquista, a gente vai fazer igual, porque a gente fica com medo também, não sei. Eu peguei pensando aqui. Faz sentido? Não sei se para você faz sentido. E eu fico pensando também, quando ele traz essa questão, né, do que agora é meu, agora é minha terra, meio, tudo meio, né, eu fico pensando que a oração que Jesus nos ensinou é uma oração que não é individual, né, é uma oração que fala do nosso, do nós, né, do Pai que é nosso, pão que é nosso, né, então é tudo coletivo, né, não tem essa questão individual, né, mas aí quando a gente vai esquecendo desse nosso, aí o meu, o eu vem surgindo maior, né, na nossa vida, e a gente vai esquecendo dessa dádiva, dessa vivência que tem que ser comunitária, né? A experiência de fé também é uma experiência em comunidade, né? Por isso que eu fiz questão de vir aqui no Reginaldo, que eu falei, Reginaldo, vamos junto, né? Porque a gente vai estar aqui estudando junto, vai ser bom, né? Porque é comunitário, né? Não é individual, não. A fé comunitária é mais forte. Não é que a gente não tenha fé sozinha, né, Gabriela? Mas em comunhão, a fé é mais forte. E eu acho que já está dando para me ouvir ou está falhando? Tá dando, tá perfeito agora. Então, o que eu queria falar era assim, que o ser humano, né, ele precisa seguir o Cristo. E o Cristo humano, porque o Cristo, ele é divindade também, certo? Mas o Cristo humano é o que a gente, assim, a hora da gente dividir, porque a gente vê que a gente luta até por um ideal, mas aí quando a gente encontra algumas pessoas que pensam diferente, a tendência é nos dividir, entendeu? Você não consegue ficar num lugar muito tempo onde as ideias não sejam as mesmas que a sua, entendeu? Então, eu acho que isso Deus também mostra para a gente, que a gente tem que ir cada dia vivenciando, que ninguém é igual, né? Deus não fez, nenhum de nós somos iguais, mas somos todos irmãos. Vamos partir, então, para as outras duas Segunda, né? perguntas. Eu acho que a gente pode fazer as duas juntas, que eu acho que elas conversam entre si. Sim. Você fez ou conhece uma experiência de conquista coletiva? Como ela aconteceu? Como as comunidades cristãs podem atuar em favor dos trabalhadores que buscam seu direito à terra para viver e para plantar? Eu acredito que dentro da nossa igreja a gente tem exemplos muito fortes assim, de pessoas e de movimentos, né, que atuam em favor, né, dessas pessoas, desses trabalhadores que buscam seu direito à terra para viver e para plantar. Sendo que aqui na nossa diocese, né, a gente tem uma presença uma não, né, várias presenças, né, a irmã Marlena, Padre Baltazar, Frei Rodrigo, que são pessoas que estão aí, né, à frente e ajudando essas pessoas, né, em busca desse direito para a terra. Frei Rodrigo está aí, que é uma referência não só aqui na nossa diocese, mas sim uma referência nacional, né, a respeito dessa questão da pastoral da terra. Então, acredito que uma forma da gente poder atuar em favor, né, dessas pessoas, juntando essas pessoas que já têm um conhecimento dessa realidade, né, que é até mesmo uma forma mais fácil da gente ajudar. Eu não conheço pessoalmente nenhuma experiência, né, de conquista coletiva nesse sentido, assim, de assentamento, mas a gente sabe que existem diversos aqui na nossa cidade. O assentamento Glória, né,
que é assentamento Fidel Castro, vários outros. E são pessoas, né, que eu acho que é muito importante também a gente falar, que são, como que eu posso falar? Que sofrem muito preconceito, né? São pessoas que são vandalizadas por conta de viver em assentamentos. Mas essas pessoas, elas são vandalizadas por quem não conhece realmente a realidade e o porquê, e o que aconteceu que levou essas pessoas a estarem ali e viverem daquela forma. E pessoas também que são desinformadas, porque se essas pessoas estão ali, elas não invadiram uma terra que estava sendo utilizada. Grande parte das invasões, elas acontecem em terra que não é utilizada. E após essas invasões, né, sendo legalizadas essas invasões, o dono dessa terra, ele recebe o valor daquela terra. Ele é indenizado. Então, muitas pessoas não têm conhecimento a respeito dessa informação. E só martirizam essas pessoas, não conhecendo a realidade, o que aconteceu. Pegando esse gancho que você está falando, Gui, eu acho que uma das coisas que a comunidade cristã precisava de trazer mais, né? Tipo assim, eu sei que existe essa realidade também, mas eu não vejo tanto para as igrejas mais centrais, assim, sabe? Trazer essa fala de como que a Constituição ela ajuda a compreender os nossos direitos e os nossos deveres, porque a gente só quer saber de direitos, mas e os nossos deveres? Então, o que adianta você ter uma terra, mas ela não cumpre a função social que tem que estar lá? E aí tem alguém que está precisando de lugar para morar e ela não vai ter o direito de ocupar aquele lugar? Lógico que ela tem o direito. Não tá tendo o cumprimento da lei. Então, assim, as pessoas realmente martirizam essas outras pessoas por não ter o conhecimento e só quer ter o seu direito. E aí, ao invés de ir lá ler, entender, compreender, não, então se eu tenho essa terra, como é que eu vou dar essa função social? Sei lá, faz uma horta comunitária, não sei, algo do tipo assim. Então, eu fico muito pensativa em relação a isso, que eu acho que as igrejas poderiam trazer pessoas para fazer palestras, para ler os documentos, não é uma coisa assim, a pessoa que deu, não, traz o documento, vamos ler junto, vamos discutir, vamos entender melhor, né, para não atrapalhar o movimento e não atrapalhar a sobrevivência do outro, né, porque ele é uma vida também, a gente às vezes esquece disso. É assim que eu vejo, eu também nunca experienciei uma conquista coletiva, embora eu conheça pessoas que já fizeram parte, escuto relatos, já conversei com pessoas que moram em assentamentos também, mas eu nunca participei, assim, lado a lado, nem nada. E todas as vezes que eu escuto pessoas que vão martirizar, eu já levanto a mão e falo, não é assim, não. Vamos discutir, vamos ler a Constituição, tem estatuto da cidade também, tem plano diretor, tem tudo. Então vamos discutir tudo. Eu não deixo passar muitas das vezes, não. A não ser que seja uma pessoa que não vai escutar, que eu já sei, mas geralmente eu boto para discutir. Marina sendo Marina. Alguém mais vai falar? Gabriel, Luci, Glorinha? Eu também nunca participei, assim, sabe? Vivenciei essas experiências, não. A experiência que eu tive acesso, na verdade, é que eu trabalhei muitos anos em escola rural. E próxima à escola que eu trabalhava, tinham três assentamentos, que começaram como acampamentos e depois se transformaram em assentamentos. Assim, o que a gente vivenciava do nosso lado, né? Eu não estava no dia a dia deles. Embora a gente ia, às vezes, lá fazer algum trabalho e tal, mas assim, de cadastramento, coisas da escola mesmo, até para facilitar, né?
essa questão deles não precisarem estar deslocando tanto até a escola. Assim, é uma experiência de muita luta, viu? É muito sofrido. Por exemplo, eu trabalhava perto do Tangará ali, na 497. O pessoal ficou às margens da rodovia um tempão. Aí depois eles passaram para dentro lá, mas veio uma ordem judicial, eles tiveram que voltar novamente para as margens da rodovia. E assim, a gente acompanhava isso, né? De uma forma indireta, mas acompanhava, porque os meninos, né, as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos estudavam na escola que eu trabalhava. Então, assim, a gente via desse prisma, né, enquanto profissional dentro da escola. E era assim, o que eu pude constatar é que realmente é uma luta árdua, não é fácil, é muito difícil, eles sofrem muito. Então, assim, e depois eles assentaram e a questão começou a estabilizar mais, né? Mas, assim, até realmente ganhar o título lá, a posse, o negócio não é fácil, não, sabe? Eu posso, assim, falar não enquanto participante, mas enquanto espectadora que estava do outro lado da linha, né? Digamos assim, porque eu atendia esse pessoal, né? Então, atendia os alunos, atendia os pais. Então, assim, são pessoas excelentes, assim, não vejo nada que desabona eles, sabe? Inclusive, assim, muitos destaques de trabalhos, de participações, de concursos, que a minha escola ganhava muito concurso. Minha não, né? A escola que eu trabalhei, que, na verdade, a gente não tem nada nessa vida. A escola que eu trabalhei, assim, o pessoal ganhava muito concurso, era assim, os alunos, né, eram muito participativos, e grande parte, né, claro que não todos, porque a gente atendia também o pessoal, né, dos sítios, das fazendas, das outras localidades lá. Mas grande parte era o pessoal lá dos assentamentos que tinha o mérito lá e conseguiam, sabe? Então, eram bem protagonistas mesmo. Então, assim, o que eu posso falar a respeito é isso, mas vivenciar mesmo lá no dia a dia, não, nunca vivenciei, é só nesse sentido, tá? Mas são pessoas, vejo assim, muito trabalhadoras, batalhadoras, honestas, né? Que sempre estão ali realmente por um ideal, né? É claro que, conforme o senhor falou, tem tudo isso, né? O senhor Louro, né? Então, realmente, acredito, eu não sei, porque eu não vivenciava lá dentro, né? Não participava das assembleias deles, não era, mas acredito que talvez até possa ter algumas questões mesmo, conforme ele relatou ali. Mas, para ver do lado que eu vi, era isso que eu vivenciava, presenciava, na verdade, na escola, né? Pessoal, vamos prosseguir, que a gente já... Pera, deixa eu falar. Fala então, Eu tava comentando aqui com o Reginaldo, que igual a Glorinha falou agora, às vezes a gente tem muito essa visão, né, que nesses lugares, assentamentos, periferia, por ser pessoas mais carentes, mais humildes, elas só são isso, né, só são a carência delas, só são isso, né, a pessoa fica resumida àquilo, né, aquele estereótipo. Mas igual a Glorinha falou, as pessoas têm potencialidades, né, elas são muito mais do que aquilo, e Reginaldo que estava comentando aqui comigo, né, que as pessoas se organizam muito mais, né, nesses espaços, que elas são muito mais unidas, né, justamente por essa questão, né, a cidade separa, eu falo isso também, a cidade separa bastante as pessoas. A diversidade, ela deixa a pessoa com mais criatividade, eu vejo isso. Os momentos mais diversos que nós tivemos no Brasil, né, época de ditadura, essas coisas, foi onde teve mais pessoas que tinham que ludibriar, né, a censura, e aí você via mais criatividade. Eu acho que
A diversidade, ela ajuda, que a pessoa quer fazer alguma coisa, ela precisa fazer alguma coisa. E a criatividade, para uma pessoa que tem menos, ela é, assim, parece que é coisa dom de Deus mesmo, sabe? Eu vejo isso. Eu vejo muita gente que tem menos e Deus dá mais dons. Eu acho que o dom fica maior numa pessoa que tem uma vida mais difícil. Eu vejo assim. Suzana, eu peguei uma reportagem sobre a fome para trabalhar em sala de aula, e aí tinha um trecho de uma moradora de uma favela que ela falava isso, né? Quando aqui em casa tá faltando tudo, aí a gente tem que ser criativo. Ela falou, a gente tem que sair inventando, né? Misturando os alimentos que tem na geladeira, né? Para dar sustento para a família aqui. Então é isso mesmo. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não pode colocar isso como algo bom. A pessoa tem que ter a dignidade, né? De ter o que comer todo dia, de ter uma boa casa para morar, de ter acesso à saúde, à educação, né? Então é não romantizar também, né? A necessidade, ela gera criatividade, mas, né, a pessoa, nos seus direitos básicos, ela tem que ser assegurada. Concordo, Gabriel. É. Vamos passar, Guilherme. Vamos lá. Pode seguir, Suzana, só que aí, ao invés dessa música aí, vai ser uma outra, tá? Vai passar Aquela que eu te mandei. Que aí o Gabriel vai colocar pra gente. Pode pôr pra gente, amiga. A gente vai escutar uma música então agora, pessoal. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz. De paz. Aonde é o luxo de alguns, alegria não há. Jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos. As mãos. Na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Irmãos, unindo a peleja e a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Bendito o ressuscitado Jesus vencedor. No pão partilhado a presença ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Na luta pra ver triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.
Vamos então agora, né, fazer a nossa leitura do livro, sendo que a gente vai fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 1, do versículo de 1 a 9, e depois os versículos de 16 a 18. Alguém quer se voluntariar a fazer a leitura para a gente? Se quiser, eu posso ler. Pode ser, então. Aconteceu, depois da morte de Moisés, servo de Javé, que Javé disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. E agora, levanta-se, atravesse o Jordão, você e todo este povo, rumo à terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que seus pés pisarem, vou dá-lo a vocês, conforme falei a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande ao poente, será território de vocês. Ninguém poderá resistir a você durante todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. Somente seja forte e muito corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de ter sucesso por onde andar. Não afaste de sua boca este livro da lei e medite nele dia e noite, a fim de conservá-lo. E faça tudo o que nele está escrito. E desse modo, você há de ser bem-sucedido em seu caminhar e terá sucesso. E desse modo, você há de ser bem-sucedido em caminhar e terá sucesso. Não fui eu quem ordenou a você que seja forte e corajoso? Não tenha medo e não se sinta acovardado, porque Javé, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Eles, os homens enviados, responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou e iremos para onde nos enviar. Assim como ouvimos Moisés, vamos ouvir também a você. Basta somente que Javé, seu Deus, esteja com você, como estava com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas ordens e não ouvir suas palavras, e tudo o que você lhes ordenar será morto. Somente seja forte e corajoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Marina, Oi. você pode contar agora para a gente o que a gente leu, só que com as suas palavras. Não precisa se preocupar se contar tudo. Ah, A gente ajuda você. tá. Então, como Moisés, que foi um dos primeiros profetas, né, assim, ele morreu, ele tinha conseguido até atravessar o Mar Vermelho, né? Então, o povo tinha que continuar a caminhada, mas aí aconteceu que Moisés acabou morrendo e aí Josué ficou para a linhagem para dar continuidade a essa promessa que Deus fez ao seu povo. E aí foi quando Deus ordenou que Josué iria continuar, que as pessoas, o povo que estava junto com ele, era para confiar nele, que Deus estava com ele e que nós temos que continuar essa caminhada. Então é isso que eu compreendi. E a gente tem que ser corajoso, né, nas promessas de Deus, que ele vai estar com a gente. E aí tem a parte, né, que fala da gente ser obediente, né, também a Deus. Isso aí. Acho que a gente pode, então, prosseguir, né? Nossa primeira animadora aí. Vamos refletir a partir das perguntas abaixo sobre essa leitura bíblica. Descobrir o que ela ilumina em nossas vidas. O que mais chamou a atenção nessa leitura que nós ouvimos foi o que a Marina fez, né? O que chamou a atenção dela, né?
Javé disse a Josué: seja forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. A terra é dom de Deus para o povo. Então, por que o povo precisou conquistar a terra? Essa é uma perguntinha. E qual deve ser o papel da comunidade cristã na luta do povo para conquistar o direito à terra? São 3 perguntas para a gente refletir sobre o Evangelho. Alguém quer falar alguma coisa? Além da Marina, né? Acho que eu não vou falar neste momento. Vou falar porque, né, eu sempre falo. Mas, para mim, o que sempre chamou atenção é que Javé sempre esteve ao lado do seu povo. Então, independente do que passasse, dos sofrimentos e tal, então, Deus sempre esteve ali para cumprir as suas promessas, né? Então, essa é a parte assim, que mais me chama a atenção. Da parte de ser que fala por que o povo precisou conquistar a terra, tem a ver que mais para frente a gente vai ver que outros povos estavam ocupando a terra prometida, né? Porque biblicamente as pessoas tinham saído da terra, foram escravizados, depois voltaram e na hora de voltar tinham pessoas ali, né, ocupando também e tal, e aí essas pessoas precisaram de conquistar essa terra. E sobre o que a comunidade cristã tem que fazer na luta do povo para conquistar o direito à terra, é o que eu já tinha falado, né? A gente pode trazer pessoas que entendem sobre as leis, para a gente compreender os direitos e os nossos deveres e que a gente possa ser mais ativo também. Eu acho que seria legal a gente conhecer a realidade, né, das pessoas que vivem em assentamentos. Eu acho que é interessante também. Eu acho também, né, o que me chama muita atenção é isso que a Marina trouxe, né, de que Javé sempre está ao lado do povo durante todo o percurso. E a segunda questão, eu acho que entra muito nisso que a Marina disse, e a gente deve refletir também aquilo que eu disse lá no começo, na introdução. Quem que é esse povo de Israel, né? Então, ele é um povo que ele estava sendo explorado, empobrecido, né? Os escravos, refugiados. Então, por isso que eles precisaram de conquistar essa terra. E a Marina trouxe aí, né? Eu estava aqui pensando, quem sabe a gente não pode, sei, talvez desenvolver uma ação, né? A gente realizar após a conclusão do nosso estudo, para a gente fazer uma visita num assentamento. Eu acho que seria uma boa ideia. Que aí, a partir disso, a gente já pode até mesmo pensar nesse papel que a gente tem na comunidade para ajudar esse povo. Concordo. A gente pode estar até em contato com o Frei, né? Que ele participa e a gente combinar. Baltazar? Frei Rodrigo. O Frei Rodrigo aquele que ajudou a gente, né? Na Assembleia também, não foi, Gui? Foi. Então, Ele é ótimo. Eu já fui visitar não, assentamento não. Eu já fui visitar uma cooperativa com ele, né, com o Frei Rodrigo. Ele é ótimo mesmo, ele tem uns contatos, né, então tá bem atuante sempre, né, na questão da terra, então daria sim para entrar em contato com ele e ver, né? Vamos lá, gente. Quem mais quer complementar alguma coisa?
Alguém vai dizer mais alguma coisa? Glorinha, Luci, Reginaldo, Gabriel? Suzana. Você não quer falar mais nada. Eu acho que a gente falou bastante já sobre esse assunto. E é só a primeira parte, né? Ainda tem muita história pela frente. Tem. Antes, então. Eu acho que é isso. Então, vamos prosseguir, para a gente não adiantar muito no tempo, né? Que a gente se Então, comprometeu a ter 1h30, a gente já está com 1h30. a gente... O canto a gente vai ler, Guilherme? Ou pode pular? Não, acho que pode passar. Depois a gente tem música. Coloquemos diante do Senhor nosso compromisso com a transformação da sociedade excludente, que corre apressada em busca do ter, do prazer e do poder, deixando sempre para depois o problema dos empobrecidos e injustiçados. Peçamos a Deus força e coragem para transformar essa realidade. Sejamos fortes e tenhamos coragem para realizar o projeto de Deus e não da sociedade dominante. Quem quer fazer o leitor 1, o leitor 2? Nossa espiritualidade cristã exige de nós partilha e solidariedade com os nossos irmãos e irmãs empobrecidos. Que o serviço aos pobres sempre ocupe um lugar central nas nossas igrejas, todos. Sejamos fortes e tenhamos coragem para realizar o projeto de Deus e não da sociedade dominante. É preciso enfrentar essa forma de organização da nossa sociedade. Favoreça e proteja os interesses dos setores dominantes e produz pobreza e marginalização social. Sejamos fortes e tenhamos coragem para realizar o projeto de Deus e não da sociedade dominante. Gabriel. É preciso transformar a sociedade criando mecanismos que limitem a acumulação de bens e poder, distribuam riqueza e garantam uma vida humanizada. Sejamos fortes e tenhamos coragem para realizar o projeto de Deus e não o da sociedade dominante. É dever do cristão, da cristã, se comprometer para que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham garantido o seu direito à terra para morar e para plantar, pois ela é dom de Deus e conquista do povo. Sejamos fortes e tenhamos coragem para realizar o projeto de Deus e não o da sociedade dominante. Com a consciência de que a terra é um dom de Deus para a humanidade, e que cabe a nós cuidarmos dela para que ela nos forneça o sustento de cada dia e preservá-la para as gerações futuras, façamos em 2 coros a oração. Quem vai fazer? E se a gente falar em coro, fica ruim, tem que ser 2 pessoas. Faça o primeiro coro. Você, Maria? A Lucy vai fazer o primeiro e o segundo vai ser quem? Gabriel ou Reginaldo? Você, Marina, vai ser você. Estou dando muito minha voz. Oi. Vamos lá. Deus, Criador, Criadora da terra, Pai, Mãe, que acolhes nos seios dos teus filhos e filhas, perdoai-nos por tanta irresponsabilidade e ganância. Nós, homens e mulheres,
não soubemos, nestes anos todos, distribuir bem o presente que nos foi dado. Enchemos nossas mãos mais fortes com a parte que não nos pertencia, deixando muitos com quase nada. No entanto, pai, mãe, abá, mãe, colocamos agora, diante de ti, nossos anseios por mudança. Ajuda-nos a articular estratégias para conscientizarmos nossos irmãos e irmãs do mal que até aqui geramos. Dai-nos coragem para lutar por esta causa e forças para que vençamos a ignorância e o egoísmo. Abá, mãe, auxilia-nos na caminhada e dá-nos o privilégio de vermos a Terra como um grande Éden, onde homens, mulheres, crianças e velhos tenham seu espaço, tenham seu pedaço. Pai, mãe. Ajuda-nos a viver como verdadeiros filhos e filhas, distribuindo justamente os bens doados por ti. Amém. 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 Agora, nesse momento, a gente vai fazer a nossa bênção final, sendo que a nossa bênção final ela seria feita da seguinte forma. A gente iria estender a mão direita sobre a cabeça de uma outra pessoa. Então, vamos fazer da seguinte... nós não conseguimos fazer dessa forma, né? Porque o nosso encontro está sendo realizado de uma forma virtual. Mas vamos estender, né? Vamos mentalizar aí, nos localizar geograficamente e pensar onde está uma pessoa que nós gostaríamos que recebesse essa bênção. E estender a mão nesse sentido. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, para que o Senhor nos conceda a graça de vermos realizadas as palavras proferidas pelo Papa Francisco. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que provém do trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pessoal, então esse foi o nosso encontro de hoje. No nosso arquivo tem uma aprofundação da reflexão, que para a gente ler em casa, né? Então nós podemos fazer a leitura, quem quiser fazer aí após já, né? E nós temos também uma tarefinha aí para o nosso segundo encontro, para quem quiser conseguir fazer. Não é uma tarefa obrigatória, que você só pode participar do encontro se você fizer essa tarefa, tá? É para quem conseguir fazer. Então, nosso próximo encontro, o tema é as mulheres marginalizadas e os pobres do campo em defesa da vida e da liberdade. Leia Josué 2, capítulo 2, né, versículos de 1 a 16. Muito obrigado, então, né, pela presença de todos vocês que participaram com a gente, né, nós preparamos esse encontro para vocês, eu e a Suzana, com muito carinho, nós esperamos que vocês tenham gostado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos também. Eu quero agradecer também ao Gui e à Suzana por terem preparado o encontro, né, o convite foi meio de última hora, mas deram conta do recado, foi muito bonito. Agradeço também a presença de todos, ao CEBI por nos ter emprestado a conta, mesmo sem eles saberem. E também divulgar que eles estão vendendo o livrinho por R$6, que ajuda a manter também Que ajuda a manter CEBI, o CEBI, né? o grupo, que eles fazem todo o material. Então, quem puder, pode entrar em contato conosco, que a gente entra em contato com eles. Nós até. Exatamente. E quem tá aqui, vamos bater uma foto agora. Espera aí que eu vou parar a gravação, nós vamos bater uma foto para registrar. E sejam todos convidados para o próximo encontro. No mesmo horário, terça-feira que vem. Sim.